Estamos ao vivo aqui para mais um podcast do Empreendedor Raiz e eu estou com uma lenda aqui do marketing digital, com uma grande figura, um homem muito respeitado no nosso mercado, que é o Fernando Brazão. Obrigado, irmão, por ter aceito o convite aí. É um prazer estar contigo aqui. É um prazer estar no teu grupo aí de network, que você vai falar um pouco mais sobre ele aí pra gente. E o Brazão, ele é um cara recordista no mercado, né? Tem algumas coisas aí que ele vai falar pra gente hoje. Mas antes da gente entrar nesses pontos do marketing digital, a gente vai conhecer a história do Brazão como empreendedor. Como que foi esse início dele? Como que foi toda a trajetória dele como empreendedor, que era é um professor de matemática ainda, né? Porque não sai da... Tá no sangue. Tá no sangue, né? Mas eu gostaria que você se apresentasse mais, falasse aí um pouco melhor de você, porque eu falo, ninguém se apresenta melhor do que a própria pessoa. Show de bola, cara. Prazer estar aqui, muito legal. E queria falar, eu sou Fernando Brazão, né? Tenho 32 anos, apesar de não parecer, né, pessoal? Tá com cara de 20, eu sei que você tá meio confuso aí. É um mocassim que deixa mais jovem. Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Tenho esse humor de tiozão, como você vai perceber aqui ao longo da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Gosto da vida bem leve, assim. E hoje, cara, eu sou apaixonado por duas coisas, né? Que é empreendedorismo e educação. E como eu fico feliz de poder juntar essas coisas, né? Por exemplo, quando eu ensino o pessoal a empreender, tem minhas lives de quinta-feira, por exemplo. Cara, eu me sinto muito completo, sabe? Juntando essas duas coisas. Eu amo empreendedorismo e eu dei aula por muitos anos. Infelizmente, eu tive que largar as aulas ali tradicionais por causa das empresas que estavam crescendo bem. Foi um bom problema, né? Sim. Mas o dia que eu tive que despedir de dar minhas aulas, já era o último ano, eu dava aula mais assim em hobby, era 2 manhãs só, numa escola que eu gosto muito, que eu já estudei, e o último dia eu chorei igual uma criança. Nossa, doía assim, mas que bom que depois eu não larguei isso totalmente, né? Hoje eu só ensino coisas um pouco diferentes da matemática. Sim, usa a mesma didática, Sim. inclusive é ótimo. Ô Brazão, fala um pouco pra gente, irmão, como que foi o teu início como empreendedor? Primeiro assim, por que você decidiu empreender? Tá. Né? Como que foi esse início, a tua trajetória? Conta um pouco aí pra gente. Tem algumas coisas que é difícil pra gente explicar, a gente sente, entendeu? Eu comecei a empreender em 2011, né? E aí deu tudo certo, eu fiquei rico no primeiro ano. Foi assim, não foi assim, galera. Vocês vão ver. Prepara o lenço aí, ó, porque a história é longa. Cuida com essa historinha bonita que você ouve aí. Sim. Ó, eu comecei em 2011, eu tava na faculdade ainda, estudava na UFO, e aí... Eu lembro, eu tive uma ideia, olha que legal, cara, quanto que detalhes mudam as coisas. Eu tinha acabado de assistir aquele filme A Rede Social, já assistiu? Sim, já. Mark Zuckerberg, lá do Facebook. E eu fiquei assim, cara, eu tava desanimado com a faculdade. Na época eu fazia engenharia mecânica na UF, na Federal de Uberlândia, e eu não tava com gás, sabe? Tipo assim, eu ia nas aulas que precisava, sabe quando você tá assim, nossa, se tirar 60 na prova e passar tá ótimo. Tá meio que não saco era cheio, aquilo, né? eu tava de saco cheio. Tava indo no fluxo ali. E aquilo, cara, eu assisti aquele filme ali e eu, nossa senhora, cara, que loucura. Eu quero ter uma ideia massa, eu quero empreender, criar o meu negócio. Pelo amor de Deus, ficar fazendo estágio. Nossa, eu fiz uns estágios na área que eu passei tanta raiva, assim, sabe? Eu não aguentava, sabe? Nossa, Cara, é difícil de lembrar. Interessante tu falar isso, porque a minha mãe fez matemática também. Só que quando ela foi fazer o estágio, ela desistiu da profissão. Não, na verdade, minha história é mais louca ainda. Eu fiz engenharia mecânica e dava aulas particulares de matemática. Também fiz engenharia. Aí depois me convidaram para substituir um professor e aí eu continuei, porque eu odiei trabalhar na área de engenharia. Foi muito louco isso, sabe? Aí eu já dava as aulas particulares, abriram as portas aí e assim foi. Mas aí tá, em 2011 eu tinha assistido esse filme, né? E eu fiquei, nossa senhora, né? O negócio... Agora que vai virar, né? Eu lembro que eu fui pra fazenda de um amigo nosso, que é no Prata. Eu moro em Uberlândia. O Prata, cara, eu acho que dá nem 1 hora de distância ali. Deve ter uns 45 minutos, sei lá. E aí a gente foi lá. Eu tava de carona com um amigo meu, o Biel. E aí eu lembro que a gente foi lá, era encontro da nossa turma lá, o 82, do mecânico, não sei o que. Na volta, aquela ressaca do cão, aquela coisa toda. Eu lá assim, lá atrás, sabe, pensando na vida... E aí, de repente, cara, olha que louco, né? Na voltando pra Uberlândia, o Biel dirigindo, eu lembro direitinho, eu tava no banco de trás, na parte da direita aqui, e aí eu vejo um brother aleatório pedindo carona, assim, no meio da estrada. Eu, gente, que cara maluco, velho, que coisa perigosa. Eita, peraí, tem um problema ali. Tum, tive um estralo. Isso Cara, em 2011. 2011. Uhum. E se existisse um jeito mais organizado
e mais seguro, né, de ter caronas. Porque eu só vivia de carona, né? Eu lembro, vamos rachar gasosa, a gente falava. Aí eu criei Normal o de projeto Racha Gasosa. Olha que E é massa. engraçado pensar isso, porque na época não existia o BlaBlaCar, que hoje é o que manda em caronas Sim. entre municípios. Não existia o Uber. O Uber chegou no Brasil, acho que em 2014. Nunca tinha ouvido falar, né? Ah, Brasil, então você podia ter criado o Uber? Aí a gente entra num ponto muito importante. Qualquer projeto que você colocasse na minha mão ali, eu não tinha conhecimento e nem experiência para fazer vingar. Então a ideia não adianta nada. A ideia tem que estar nutrida junto com o seu conhecimento e experiência, sua bagagem, entendeu? Então, obviamente, deu errado, né, o projeto. E aí, depois dele, vieram vários outros, mas aí eu já entrei nesse mundo de startup, de empreendedorismo, estudando as coisas e tal. E aí... E fazendo paralelo... Dando aula. Dando aula. Dando aham. aula, eu tinha que pagar as contas. E aí, cara, é muito doido pensar, porque eu dava aula em horário comercial. E aí, por exemplo, eu dei aula em Uberlândia, principalmente. Só que tem cidades próximas ali. Por exemplo, tem Araguari, que é meia hora, 40 minutinhos lá. Tem Uberaba também, que eu dei aula lá. E eu lembro que era muito corrido, cara. Tipo, não basta você ser professor, que Sim. já é um negócio que requer muito de você, de energia e tal, disciplina na sala de aula. Nossa, cara, fora da sala de aula é muito difícil. Você tem que, se você é principalmente perfeccionista, quer fazer um negócio bem feito, te toma muito tempo. É verdade. Muito, muito tempo. E eu era muito, né? E aí você ficava o dia inteiro por conta disso. E aí você queria empreender? Cara, o que tinha era a parte da noite, madrugada e final de semana. Eu até brinco hoje, né? Que eu falo que é a galera do terceiro turno. Terceiro turno eu não considero nem só, tipo assim, o terceiro turno de horário. É a galera que tá disposta a fazer mais do que a média e vai fazer. Não vai ter férias, não vai ter até vingar. Eu não acho que tem problema nenhum você ter um desequilíbrio momentâneo na sua vida. Sim. Eu acho que é importante. Todo mundo tem que passar a ter esse desequilíbrio. Por exemplo, uma pessoa que está estudando para um concurso muito difícil, uma pessoa que está estudando para passar em medicina numa federal, essa pessoa não pode ter naquele período uma vida equilibrada, Claro. entendeu? Ela vai ter que desequilibrar um pouquinho para ela colher os frutos ali na frente. Ela vai ter que dar acima da média ali do que os outros, entendeu? Não, com toda certeza. Eu ouvi de um cara muito legal que ele fala, ele é do mercado financeiro, ele fala do plano cartesiano, né? Toda ação você vê que ela começa a subir, ela dá aliviar, depois tem um hype, ou ao contrário, né? Sim. Mas ele trouxe essa aplicação para produtividade, né? Para tu aplicar um projeto, para fazer a coisa acontecer. E aí ele falou o seguinte, cara, que se você fizer igual o mercado financeiro faz, com certeza vai conseguir ter resultado. Só que ele falou o seguinte, você dá um pico de trabalho, de energia para desenvolver um projeto, para fazer algo produtivo de fato. Aí depois você dá uma descansada, porque senão ninguém aguenta, e depois volta a dar de novo. Mas aí ele falou que foi um ensinamento e eu comecei a aplicar. Ele falou que depois que ele passou a fazer isso, cara, o resultado... E não adianta, não tem essa historinha de que o cara quer empreender, meu amigo, tem que... Quantas madrugadas fiquei até mais tarde, fico até hoje. Então não tem essa essa coisa linda de Não chega é no bonito. horário. Não é, irmão, não é. E outra coisa, se você está assistindo aí, você pretende empreender, eu já posso te adiantar uma coisa. Vai ser um processo muito solitário, tá? Embora você vá ter amigos, vai ter pessoas sobre os quais a conversar sobre isso, e eu te aconselho muito, tá? A ter networking, enfim, ir em eventos, coisas assim, para conhecer o pessoal, porque normalmente o nosso círculo ali, não tô falando de empreendedorismo, e é difícil, você tá naquela gana, querendo trocar ideia com alguém, você tem que ter uns amigos disso. Mas mesmo assim, o processo de empreender é muito solitário. É você com você, lidando com as falhas que sempre vão ser muito mais do que os acertos, só que os acertos tem que fazer compensar. Então até brinco. Imagina o seguinte, imagina que você está testando uma oferta para vender. O seu grande objetivo como empreendedor é reduzir riscos e potencializar os acertos. Como assim? Cara, vamos falar que você vai fazer 10 testes para achar um que vai dar bom. E aí você faz 10 testes para as contas ficarem bem fáceis. Não é isso não, tá? Você vai gastar R$10 em cada tentativa. Então você gastou 100. Só que você está no negativo. Só que você achou a 8ª, por exemplo, deu bom, deu um baita potencial. E aí você vai e começa a injetar dinheiro nela e você está colocando X e está voltando mais do que X. Cara, você tinha perdido R$100 porque você colocou pouco em cada teste e foi colhendo os resultados. Na sequência, o que você tem que fazer é focar naquilo ali que deu certo e fazer novos testes, A, B, em cima daquilo, claro. Mas quando você acerta aquele que a gente chama de garanhão mesmo,
aí você escala muito. Então é errar várias vezes de forma pequena, segurando o risco ali, mas quando acertar, meu amigo, aí aproveita. é o que não saía da minha cabeça, né? 7 negócios deram errados antes do 8º começar a dar certo. Já eu conto essa transição aí. Mas uma coisa nunca saiu da minha cabeça, nunca deixou eu desistir, foi exatamente esse pensamento de eu preciso acertar uma vez. Porque quando eu acertar, meu amigo, vai ser um socão, entendeu? Vai ser, Cara, vai ser um gancho. mas esse é um ponto, assim, crucial. O cara que tá querendo empreender ou tá empreendendo e tá na dificuldade, o ponto que mais tem que trabalhar, que foi o maior desafio pra mim, depois que eu virei a chave, virou o jogo, foi a mentalidade, cara. Esse lance de você falar assim, eu vou até acertar o primeiro. Irmão, quando eu entendi isso, por exemplo, quando a gente começou a vender produto, eu lembro que no primeiro ano, 20 produtos que a gente testou pra achar 4 e um que a maioria deu errado. É isso que o pessoal tem que entender. Exatamente. Tem gente que testa 3 e desiste. Gente, a maioria vai dar errado. O marketing digital não é pra mim. Cara, eu vejo muito isso. É porque a pessoa desiste muito cedo. E outra coisa que eu sou contrário ao que todo mundo fala assim no mercado, que eu vou falar uma opinião polêmica aqui. Eu não gosto da ideia de queimar a ponte. Sabe por quê? Exatamente por causa disso que eu acabei de te explicar. Redução de riscos. Com o digital é totalmente possível você, desequilibrando um pouco sua vida, dormindo um pouquinho menos, ralando um pouco mais, as olheiras vão aparecer, mas você conciliar o seu trabalho, que vai pagar as suas contas, e aí o objetivo é sobrar um pouquinho para você ir testando as coisas, né? Uma vez que você queima a ponte e larga totalmente, sem ter nada já validado, vai te dar um desespero. E no desespero você vai fazer as coisas como não devem ser feitas. As coisas devem ser feitas mais calma, racionalmente, e não emocionalmente, Muito entendeu? bom. Então, eu, Fernando Brazão, acho que sou um dos poucos que fala isso. Eu sou contra essa de queimar a ponte totalmente, senão não vai vingar. Eu acho que é muito mais fácil, deu certo comigo, você ter as contas sendo pagas, você sobrar aquele dinheiro para poder investir, mas, cara, você não pode acomodar. Aí é outra conversa. Pode parecer papo de coach, esse que ele falou de mentalidade e tal, mas sem isso você não vai pra frente, entendeu? Porque a maioria das vezes você vai errar. Não, e é errar. E isso que você falou, eu concordo porque eu vi na prática. Eu fui um cara que queimei a ponte. Eu comecei empreendendo junto, aí eu falei, vou queimar a ponte. Só que era um negócio que ainda não estava certo para ser o momento de queimar a ponte. E aí aconteceu isso. E aí qual o problema? Quando você tá na pressão, irmão, e foi início de casamento, tanta coisa, foi uma loucura. Quando você tá na pressão, para você tomar a decisão errada, você perde mais dinheiro. Não adianta, para empreender, assim, o ideal é o cara ter tranquilidade na cabeça. Então, assim, claro que isso não é uma realidade. Isso não é o mais próximo. Mas o mais próximo. Mas uma coisa que eu aprendi assim na minha jornada foi, em meio ao caos, manter minha mente tranquila. Então, irmão, pode estar dando tudo errado. Se eu não mantiver minha mente tranquila, eu sei que eu vou fazer merda e vai ser pior. Então, assim, cara, todo negócio tem período que tá vendendo muito, tem período que tá vendendo pouco. E tá tudo bem. Então, aí você começa a pegar um jeito nisso, né? Começa a ficar mais esperto e tu começa a se preparar para esses pontos, ter um pouco mais de caixa e tudo, e ajustando isso. Mas, cara, eu também concordo contigo nesse ponto, porque eu queimei e foi desafiador. Cara, aí eu tive que voltar. Eu conheço vários exemplos assim. E depois fazer a transição junto. E muita gente que faz coisas erradas, que a gente sabe que no mercado tem muita gente que faz coisa errada, faz drop, não entrega, não sei o quê. Eu te garanto que várias dessas pessoas não são pessoas que eram mal intencionadas ou, nossa, eu vou... Não, o cara fez algumas decisões dessas e no desespero o cara faz depois coisas erradas aí. Sim. Tipo assim, não dá pra passar pano nem nada. Mas exatamente a origem disso talvez tenha sido exatamente esse tipo de mentalidade. De, cara, tem o seu trabalho ali e vai fazendo. Começou a dar certo, ok. Agora você consegue pagar suas contas, faz direitinho, faz tudo certinho. Cara, entendeu? Perfeito. E eu concordo assim embaixo porque aconteceu comigo. E depois eu fiz a transição aos poucos. Aí quando tava o momento certo, cara, o nosso negócio eu pagava muito mais do que o meu trabalho na época. Então eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui no trabalho? Aí chegou esse momento, entendeu? Mas a gente tomou muita porrada. Claro, não, isso sempre toma. Eu acho que nunca vai acabar. Não, nunca. Cara, Toma até hoje. A gente tá aqui na Terra pra realmente aprender, né? Crescer. E a gente só cresce com momentos de dificuldade. Eu acho que qualquer pessoa que você parar e perguntar na rua, você que tá assistindo, tudo na sua vida tá 100%? Parte de relacionamento, parte de família, parte financeira. Pergunta isso. Eu acho que ninguém no mundo deve estar 100%. Porque pra mim, do ponto de vista de espiritualidade e tal, a gente tá aqui pra evoluir mesmo. Claro. E a gente só evolui nos momentos difíceis. Eu então acho tem que ter algum ponto ali pra levar a gente, claro. subir o nível. E porque assim, ó, eu vejo que o brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele tem uma mentalidade
Não é um empreendedor, isso é uma cultura do Brasil. Que o cara errar é um problema. Mano, você pega um bebê, pô, tem meu filho lá, ele começou a andar, quantas vezes ele caiu, irmão? Sim. Então, tipo assim, esse é o processo do desenvolvimento. Então, quando você passa a enxergar a mentalidade, cara, é só o processo, eu vou pular essa etapa, eu acho que fica mais leve o negócio. Mas fala aí, fala pra gente aí dessa trajetória. Tá, deixa eu só fazer um último comentário sobre isso que você falou. Tem alguns investidores no Vale do Silício que eles afirmam e falam: eu não invisto dinheiro em quem não faliu empresa. Olha isso, né? Ele quer o cara que não acertou de primeira ali, até porque eu não conheço ninguém, tá? Que acertou de verdade de primeira ali. Pode ser o mesmo nome da empresa, mas essa empresa pivotou bastante. Sim. Pivotar é mudar o rumo dela, mudar o modelo de negócio, etc, tá? Mas eles falam isso, porque quando a pessoa faliu, quando ela tem resiliências quando os problemas vierem, já sabe, né? O cara faliu uma vez e continuou. O cara já sabe o que dá errado, o que dá certo. Agora, quando o cara tá voando ali de primeiro, meu amigo, uma hora ele vai quebrar a cara, ele vai bater na parede. Certeza. Sabe? E aí, às vezes, para levantar é mais desafiador. Sim, muito. Mas continuando na minha trajetória, e aí, cara, eu tive muita coisa, né? Mas, tipo, começou lá com racha gasosa, depois eu tive uma plataforma lá focada em achados perdidos, né? Eu tinha perdido minha URG e falei, cara, por que não tem um jeito um jeito universal de achados perdidos? Perdeu o cachorro, joga lá. Quem achou o cachorro, vai lá. Posso até colocar, mas nem coloquei essas partes, assim, sabe? Mas, tipo, nossa, lá na frente eu posso começar a ganhar na recompensa, na comissão, tal. E aí foi. Aí teve o Achei o Perdido, né? E aí eu tive alguns mini projetos, né? Eu dava aula de matemática, né? A gente até abriu um cursinho, eu e mais 3 professores, chamava Prova Enem, lá em Uberlândia, né? Durou um semestre. Cara, foi muito engraçado. A gente começou, tava crescendo assim, a gente tava fechando uma turminha, fechamos uma turma, a gente vai começar com uma turma. E essa turma foi enchendo, foi entrando mais pessoas, eu dava aula nessa escola, o outro dava naquela, a gente foi trazendo pessoas, aí foram ouvindo falar e foi entrando gente, né? De repente começou a dar uma esfriada, e aí o pessoal começou a ir embora. A gente ficou sabendo depois que uma empresa lá, uma escola muito grande lá de Uberlândia, estava oferecendo para eles a mesma coisa, mesmo preço, só que ela tinha renome e era muito mais aulas. Eu falei, cara, até eu ia. Até eu ia, não dá pra vender, entendeu? Não tem e como. aí não teve jeito. Aí a gente fechou isso, então tive até cursinho. E aí, cara, eu não vou lembrar a data, tá, que a gente abriu, mas eu tive o Contrata Aí. O que foi o Contrata Aí? Era eu e um amigo, começou com eu e o Fredinho lá. E aí a gente começou, é um concorrente do Get Ninjas, conhece o Get Ninjas? Conheço. Aí... E usei na época da agência. Ó, que legal. São muito bons. E aí o Contrata Aí era para você contratar profissionais liberais. Você tá precisando de um pintor, você tá precisando de um eletricista, um fotógrafo, um cozinheiro para um evento, você tá precisando de um personal trainer, enfim. Aí já foi um baita de um erro. Presta atenção, você empreendedor, tá? Eu quis abraçar o mundo. Eu quis criar o negócio ideal desde o dia 1. Cara, como que a Amazon começou? Você lembra como que a Amazon começou? Vendendo livro. A Amazon começou vendendo só livros. E aí, de repente, eles chegaram com o objetivo deles de vamos ter 1 milhão de livros na plataforma. E eles ficaram muito bons. Processualizaram tudo. Na sequência, abriram um pouquinho mais o horizonte e abriram para outros produtos. E hoje é a loja de tudo. Esse é o processo que deve ser feito. E não começar igual eu comecei com 50, eu acho que era 54 categorias. E detalhe, primeiro a gente fez só em Uberlândia. Fomos tranquilos. Aí depois eu falei, cara, não tá dando certo por causa de Uberlândia. Abrimos pro Brasil. Puta merda. Aí não tem foco nenhum, imagina. Eu queria, sem dinheiro no bolso, dando aula, queria dominar tudo. Eu lembro, por exemplo, São Paulo. Em São Paulo a gente tinha uma categoria de fotógrafo que dava muito bom. A gente tinha 22 fotógrafos, né, cadastrados. Desses, era free, ele tinha um plano free, 6 eram premium. Eu não lembro, mas eu acho que eles pagavam 89 por mês. Né? Vamos analisar só essa, de fotógrafo São Paulo. Aí era o seguinte, alguém entrava na plataforma em São Paulo, por exemplo, digitava no Google, fotógrafo São Paulo, ensaio newborn, alguma coisa assim, estava em São Paulo, a gente aparecia o anúncio, né? Ou alguma coisa no orgânico, mas era pouco, né? Faltou um trabalho de SEO ali e tal para isso, para ranquear. E aí o cara clicava e ele ia para uma página falando, ó, o que você está procurando? Digita aqui para mim. Aí ele colocava tipo assim, o nome, o e-mail, o telefone dele, nem era o WhatsApp na época, né? O telefone dele e a descrição do serviço que ele queria procurar.
Aí, a gente levava ele para mostrar os resultados de São Paulo, fotógrafos, né? Mostrava 3 por vez. Em destaque estava o Premium, mas mais do que isso, isso aí foi genial, a gente mandava um e-mail para todos esses fotógrafos falando, chegou um novo orçamento. Para quem era do plano Free, ele ganhava 1 por mês, tudo liberado. Para quem era... E aí os próximos, ele recebia o nome da pessoa que estava procurando, estava liberado, o e-mail não cortado, o telefone cortado e a descrição. Preciso de um ensaio de newborn, tal, pro dia tal. Aí o cara ficava atiçado. E embaixo do e-mail tinha: vire Premium e veja esse e-mail e todos os demais do mês. Uau, entendeu? Massa, Era um modelo de negócio legal, mas Sim. eu não estava preparado. Entendeu? Entendi. Naquele momento eu não tinha o conhecimento que eu tenho, quis abraçar o mundo. Como empresário mesmo. E aí foi legal o seguinte, né? Eu tinha um programador só. E aí, cara, startup é uma loucura, é uma montanha russa, né? Você vai, tá no auge, você já começa a fazer conta no Excel assim, que isso? Não, gente. Miami, here we go. Sabe? Você fica louco. Maldivas, mês que vem. Você já fica louco. Aí, de repente, opa, o que tá acontecendo aqui? Deu ruim aqui. Opa, acertamos agora, hein? Que é isso? Piorou, parece que piorou. Aí vai, né? Essa montanha russa. E aí, numa dessas, cara, já tinha um tempo de empresa, já tinha mais de ano, sei lá, vou chutar, 1 ano e meio de empresa. O meu programador deu uma desanimada do projeto. Não era muito bem o que ele queria. Ele não queria ser programador mais, sabe? Queria fazer transição. Se o projeto tivesse indo bem, eu acho que ele continuava. Sim. Mas aí ele saiu. E aí eu tinha só um programador. O que aconteceu? E tu programava também ou não? Não. Agora, o que aconteceu? Eu tinha dinheiro para contratar programador? Meteu a mão e aprendeu a fazer programação. Tentei contratar outros programadores? Tentei. Tentei trazer para dentro do projeto para ter porcentagem? Tentei. Deu certo? Não. O que eu fiz? Encerrei a empresa e prometi para mim que era a última vez na minha vida que eu ia depender de alguém externo para eu conseguir ter o meu negócio e tal. Não é que você não precise de outras pessoas para te alavancar mais, mas você sozinho tem que conseguir. E aí eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei, mano, vamos lá. Tá, as telas, por exemplo, eu que desenhava. Tá, eu já sei conectar, ligar pro pessoal, tal, arrumar cliente e tal. Mas assim, não escala, era um negócio, sabe? Páginas amarelas, ia lá, olhava, ligava e tal. Eu falei, cara, a única coisa que me trava de tirar qualquer ideia minha do papel, criar qualquer startup, é a programação. Eu falei, cara, eu vou aprender a programar. Ponto final, né? Agora vocês vão ver, programador brasãozinho. Matemático e tudo, né? Já sou de lógica, né? Aí eu comecei a pesquisar, a conversar com os amigos programadores, ia me desanimando. Por quê? Eu percebi, né? E a gente, quando é jovem, a gente é muito acelerado, ansioso. Eu percebi que ia demorar pelo menos uns 2 anos para eu ficar num nível bom de programação tradicional. Falei, mano, 2 anos é muita coisa, você tá louco, né? Hoje, com 32 anos, eu vejo que 2 anos é ok. Sim, Naquela época, não. Você fica louco. Tá ansioso 2 anos, pô, resultado. é 40% de uma faculdade de tempo, entendeu? Você fica louco. Aí, falei, cara, tem que ter um jeito mais fácil. Aí eu comecei a pesquisar ferramentas que facilitavam o processo ou de aprendizado de programação ou de aplicar um teste, um MVP. E aí eu achei vários e vários. Eu lembro que eu fiz uma planilha no Excel com mais de 30 ferramentas. E como eu já tinha morado nos Estados Unidos, acho que foi 2012, que eu estudei lá pela faculdade e tal, Ciências Sem Fronteiras, eu tinha várias ferramentas que eram em inglês. Falei, mano, vou testar todas. Uma em especial era tudo que eu precisava. Ferramenta, faço até divulgação de graça dela, porque eu sou grato a eles, né? Chama Bubble, tá? Hoje, na época era Bubble, com 2 Bs, né, no meio. Bubble.is, né? Hoje é .io, tá? Essa ferramenta, ela permite você fazer programação sem código. Mas é programação, é toda lógica. E aí, cara, eu comecei a imergir nela. E aí, por exemplo, os elementos é arrasta e solta. As ações são lógicas. Então, por exemplo, você clica no botão e fala assim, ao clicar nesse botão, aí aparece, o que você quer? Levar para a página tal. Ao clicar no botão, inserir esse no banco de dados tal. E aí você vai aprendendo. Eles só facilitaram o processo de programação. Eu falei, cara do céu. E aí eu comecei a ficar bom. Quando eu percebi que eu conseguia criar o MVP de qualquer coisa sozinho, eu falei, mano, peraí. Não sou só eu que tenho essa dor. Muito bom. Tá aí uma informação valiosíssima. E eu sou professor.
deixa comigo, né? Aí foi o Brasãozinho comprar uma webcam decente, né? Comprei um microfone. Cara, o microfone que eu gravava era muito engraçado. Aí o dinheiro acabou. Eu precisava de iluminação. Não tinha esses negócios chiques seu não, meu filho. Aí foi no YouTube, como criar softbox caseiro. Aí eu vi o tutorial lá com caixa de leite. Caixinha de leite. Falei, deixa comigo. Caixa de leite, caixa lençol de leite, branco. caixa de leite eu tenho. aquele... Sabe aquele papel branco meio fosco ali? Aí na papelaria... Tipo ela. Na papelaria achava, opa, um a menos. Vou prender com um grampeador. Compro uma luz, montei meu softbox. Pronto, eu tinha um baita de um cenário, cara. Eu tinha uma câmera. Faz com o que tem, né, irmão? Tá louco, Depois, vocês digitam aí. Tá no YouTube o curso, tá? Depois eu explico por quê. Digita Fernando Brazão sem código. Foi isso? Foi isso montado, tá? A luz do jeito que dava. E aí, cara, eu comecei a montar. Só que eu cometi um erro que hoje eu jamais faria. Eu fiquei 6 meses aprendendo e montando porque eu queria que fosse um negócio assim disruptivo. Eu falava, mano, eu vou mudar o mundo com isso aqui, você tá louco, né? Era o perfeito já. E era muito inicial. Ninguém no Brasil falava sobre no code. No, né? Falava de low, que é baixo código, né? Por exemplo, WordPress e tal. No, nada. Ninguém falava. E aí eu criei a Sem Código, né? E o curso da Sem Código. Aí, cara, eu fiquei 6 meses pra fazer 10 projetos. Criei uns projetos muito da hora, né? Muito da hora. Eu falei, cara, quem assistir isso aqui, mano, vai voar. Tanto é que, olha que legal. Eu abandonei essa área, já eu falo por quê, tá? Principalmente suporte. Meu Deus do céu, eu queria infartar. Mas não tem paciência pra isso. Aí, teve um cara que continuou, o Renato Assi. Muito bom, por sinal, tá? Quem tá assistindo, depois segue ele lá. Renato Assi, com 2 S's, tá? Ele criou a Sem Codar. Né? Eu não sei nem se ele foi aluno meu lá, deve ter visto alguns vídeos e tal, porque ele estuda muito, mas aí ele continuou. Cara, tem uma legião de galera hoje que é programador sem código e fizeram uma pesquisa. Sabe qual que é a média salarial do programador sem código hoje? 3 mil? R$7.500. E o cara aprende, eu tô te falando, o cara aprende em 1 mês. O básico, em 2 meses você fica muito bom. Muito se bom. você não larga. Cara, é impressionante. Muito bom. Que é lógica. Se você conseguir entender lógicas e dominar a ferramenta, é igual, você aprende Photoshop em 1 mês? Aprende, entendeu? Você vai ter que ir um pouquinho mais, é tipo um Photoshop nível 2, mas ela é muito didática, a curva é muito boa, sabe? Muito bom. Hoje, eu não tenho programador tradicional na agência, né? Eu tenho fora, por exemplo, na Makefunnios. Mas na agência eu que faço as minhas programações. Por quê? Eu tenho uma ideia doida que não tem nada no mercado. Mano, sento ali um final de semana, monto meu MVP. Usa no Bubble mesmo. Massa. E aí, cara, olha que legal. Eu tinha até como que eu vendia isso, né? Em tese, assim, meu slogan, né? Eu fazia a seguinte pergunta. Você acha que você consegue criar uma versão do Facebook sem código, do jeito que é hoje? E aí eu esperava. Aí eu falava, cara, se você respondeu sim, você tá louco. A versão atual do Facebook, ela requer centenas de programadores, não é nem dezenas, né? Mas, eu vou mudar a pergunta. Será que é possível você criar a primeira, segunda ou terceira versões do Facebook sem código? E fácil. Em 1 semana você cria. E eu tô falando sério. Vai lá no YouTube, sem código, Brazão lá, e assiste os projetos que a gente cria lá em 1 hora pra você ver. É impressionante, sabe? Que massa, mano. Quando você sabe o que você tá fazendo, dominou. E essa era a ideia que eu batia, sabe? Se a pessoa criou o MVP sozinho e deu bom, ela consegue investidores. Foi assim com o Facebook. Entendeu? Era só o Mark. Mas provavelmente eles jogaram esse código todo fora depois que a empresa cresceu, entendeu? Então é a mesma lógica. Consiga investidores com isso. Tanto é que aquele pessoal da Bossa Nova Investimentos, alguma coisa assim, né? Eles agora estão em parceria com o Renato Assi lá da Sem Codar, porque enxergaram isso. Foi brilhante. Que legal. É o que as startups precisam. Sim. Aí beleza, né? Montei esse projeto durante 6 meses, dando aula. Se você ver os vídeos, olheirona, trem feio lá, mas estava empolgadíssimo. Esse era qual o negócio já? Já tava o quê? No 4º, no 5º? Não, esse foi o 7º. Esse foi o 7º? Legal. Foi a transição ali. Você vai entender. Eu comecei com infoprodutos aí, né? Foi o primeiro curso. Sim. Entendeu? Aí, ou seja, isso não deu certo, tá? Só pra você entender. Mas aí, beleza. Eu fui e abri a Sem Código e tal. E aí eu fui, juntei um dinheirinho e contratei uma assessoria de imprensa. Foi uns 2 mil. Cara, eu dividi, porque eu não tinha mais grana. Eu tinha gastado com câmera, sabe? Não tava, pagava minhas contas, enfim. Não tava sobrando grana.
E aí eu fui, velho, eu vou arrebentar. Contratei umas 5 páginas dessas de meme e tal, do Instagram e tal, grande mesmo, pra postar. Gastei meu dinheiro inteiro, né? E aí chegou o dia. Faltou eu chamar amigo meu, no momento que eles fossem postar, me ajudar no suporte. Lancei. Pá. Eu acho que foi... difícil de chutar, mas eu chuto que é março de 2018, alguma coisa assim. 0 vendas. Puta, velho. Não, ainda ia falar, tava no boom do digital, tá, galera? Tava vendendo muito em 2018. 0 vendas. Caramba, irmão. E aí eu não. Aí, passou 1 ou 2 dias, teve a primeira venda de um cara que me chamou no chat do site, porque viu numa reportagem que saiu. Ele viu lá numa reportagem e me chamou. Aí eu vendi. Era 997. Que isso, ainda tem potencial aqui. Ué. Ali abriu a minha mente para essas possibilidades. E aí depois eu comecei a vender um mini curso. Eu fiz um mini curso que eu chamava assim, crie seu site profissional em 3 horas. E aí eu dei 1 hora, 2 horas, 3 horas, sabe? Uhum. Dei em 3 dias. E a galera curtiu muito. Nesse eu explicava só como que cria site estático. Eu falei, agora você quer criar sistema? Na Bubble tem. Olha aqui o banco de dados, como que é. Olha como que funciona o workflow, que é as lógicas. Entendeu? Como você comunica. O banco de dados é como se fosse uma tabelinha. Expliquei tudo, né? E aí fui fazendo um pouquinho mais de vendas, mas nunca deu ROI. Mas me mostrou o potencial. E aí, cara, em 2018 ainda, vai ser difícil de eu lembrar o mês, mas eu acho que eu tava de férias da escola, então muito provavelmente foi julho, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Na tua família, você tinha pessoas que te incentivavam, teu, sei lá, pai, mãe, alguma coisa que tem a ver com empreendedorismo ou não? Não tem nenhum empreendedor. Então foi algo de você mesmo. E ninguém de exatos, eu acho que eu sou realmente a ovelha preta. Nada fora da curva. Meus pais são dentistas, né? Já aposentaram agora. Meu irmão advogado e minha irmã administradora de empresa. Uau, viu? Se você não tem, porque tem gente concursado e tal, tem nada a ver. Que bota na cabeça que, mas a minha família não tem empreendedor, amigo. Pode ser você. Por isso que eu falo que o processo é solitário, entendeu? E o network é muito importante. Sim. E aí, depois que você faz amizades nessa área, você tem pessoas para conversar sobre essas coisas, né? E aí é até engraçado, mano, você me lembrou uma coisa. Lá no Racha Gasosa, 2011, eu lembro que eu mostrava o projeto pra uma galera, né? Até parente, assim, mostrava e tal. E aí o que eu ouvia? Fernando, você tá louco? Quem que vai entrar no carro de um desconhecido que fez um cadastro na internet? Você hoje está no Uber, né? Bablacar. Cara, mas naquela época não tinha como. Essa tecnologia, essa reviravolta não tinha como vir do Brasil. Ela tinha que acontecer primeiro nos Estados Unidos. Sim. Não tinha, porque lá é mais liberal. O pessoal, deu certo lá, aí o pessoal vê que uma coisa dá certo, é replicar, é outros 500. O pessoal é mais mas mesmo assim deu problema, você lembra? Quando o Uber veio, o taxista teve... Sim. Ixi, Sim. nunca teria surgido no Brasil direto. É porque não deixaria. É uma cultura mesmo, esse negócio de ver pra criar o brasileiro, né? Tanto é que, porra, hoje não é muito difícil tu fazer um negócio... É desafiador, mas não é muito difícil. Você pega, modela um negócio de sucesso nos Estados Unidos e aplica aqui, cara. Tanto é no nosso mercado, quantas pessoas fazem isso? É o que mais... A galera faz muito, é o que mais faz. Pessoal de PLR. E, cara, eu lembro que, por exemplo, em 2011, caronas eram proibidas. Eu não sei como que é hoje. Proibido, por lei. Eu falei, mano, como que eu vou... Né? Como que vai fluir o negócio? Não tinha como surgir isso no Brasil, né? Exatamente. Aí surgiu lá nos Estados Unidos e depois aceitaram aqui, meio que, né? Os taxistas ficaram bravos meio na pressão e tal. Mas é isso. Aí, beleza. Voltando a 2018. 2018, então, eu lancei a Sem Código, vários meses ali, poucas vendas, não deu ROI, mas eu fui melhorando. E eu vi esperança nessa área. Cara, se um dia eu acertar uma oferta que eu coloco X e sai mais do que X... eu vou escalar isso de forma automatizada e é isso que eu quero. E aí, eu segui o cara que é um dos donos da TikTok, o Renato Moreira. Sim. Sabe? Aí o Renatão, eu seguia ele, acompanhava... Ele tinha poucos vídeos no YouTube, eu assisti lá, ele tinha feito o lançamento perpétuo, tinha uma puta de uma aula que ele explicava isso lá, acho que nem existe mais, deve ter tirado. E aí, eu vi que ia rolar um evento em São Paulo, Infinity Live. Falei, mano do céu... Tô totalmente sem grana, coloquei a grana tudo lá nas divulgações, nos trem. Ai, velho, as contas tá apertadas aqui, mas eu precisava ir, cara. Eu sinto, sabe quando você sente?
E aí, não dá pra ir, fazer as contas, não, tem que ir, eu iria de carro, com certeza, Sim. né? O ônibus, fazer as contas, o ingresso tava mais puxado. De repente, ele lançou uma promoção de meteórico. Hoje eu sei que o nome é esse, Sim. né? Na época eu não sabia. A promoção, na época. Aí o cara, e aqui fica um detalhe pra você. Graças a Deus, Renato Moreira usou de uma estratégia que tem muitos gatilhos mentais e que fez eu ir. Ele mudou minha vida por isso. Então pensa bem, se você fica com medinho de usar gatilhos, urgência, escassez, as pessoas não agem se você não fizer. Agora o que você tem que fazer é ter um bom produto que vai valer a pena ela ter investido aquilo. Lembre-se que ela tem 7 dias de garantia, né? Então, use dos gatilhos e tenha um bom produto que vai mudar a vida dela. Graças a Deus, Renato Moreira, obrigado por ter usado gatilhos aí o suficiente que me convenceram. E aí eu lembro que eu tava nesse meteórico, aí falou, não era metade do preço, era compra um e ganha outro. Eu falei, opa. Aí eu já fui, eu tinha uma vizinha de escritório, que era a Aninha. A Ana é a Clara da Focus Vestibulares, né? Aninha, é o seguinte, vai rolar em São Paulo, acho que são 2 ou 3 dias, não lembro, de evento. Aninha, eu tô sentindo que tem que ir. Ela, então bora no meu carro. Conseguiu. E aí a gente foi, cara. A Mano. gente foi lá nesse evento. E aquele evento me mudou em muitas coisas. Eu vou te explicar. Não foram as palestras técnicas só que me mudaram. As coisas que eu aprendi lá foram importantes tecnicamente, foram. Mas eu via pessoas subindo no palco que eu falava, mano, essa pessoa não é nada superior a mim de capacidade, de esforço. Por quê que as coisas dão certo e pra mim não dá? E aí eu lembro de um momento, que acho que foi o Moreira mesmo. Lá no palco ele começou assim, quem aí já vende todo dia pela internet? Galera, eu olhei assim, eu não. Por que eu não dou conta? E aí de repente, lá no meio das palestras, eu percebi uma coisa. E essa uma coisa, se você que tá aí entender, muda tudo. Eu percebi o seguinte, cara, não são os meus produtos ou serviços que foram ruins e por isso que não deu certo. Pelo contrário, eles foram até melhores do que deveria para começar. Na verdade, o meu grande problema é que eu não sei vender para público frio. Eu não sei vender, eu não sei marketing e vendas. Eu tô vendendo para amigo, eu tô vendendo gente que me chama no chat, aí eu convenço. Não é nada automatizado. Eu não sei vender para público frio. Cara, muito bom. Vou pegar um gancho no que você falou. Tu falou esse lance do senso de capacidade, eu vejo que é algo que trava muita gente. Até porque, assim, às vezes o cara tá num ambiente, de repente você que tá ouvindo a gente, tá num ambiente que, de repente, não tem referência nenhuma, não tem ninguém que vende. Eu era de uma cidade pequena, cara, então não tinha referência. E aí você olha pro teu lado, como que você acredita que é possível você fazer? Então, esse lance, tanto é que você pega aí, esse papo aí, PNL, não sei o quê, mas é bíblico isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí a PNL vai falar do senso de capacidade, ou eu posso, esse tipo de coisa, mas isso é muito importante. Porque se você vê alguém que é igual a você, é uma pessoa igual, e fazendo, de repente uma pessoa que saiu da mesma cidade do que você vê alguém que não tem nada diferente de você fazendo, te dá uma... Isso que aconteceu contigo é real demais. Eu quero te incentivar, assim, procura referências. Procura referência, porque isso vai te inspirar, isso vai te ajudar a ir para outros níveis, para alcançar o que você quer. Então, muito bom o que você falou, irmão. Muito bom. Excelente. Você tocou num ponto que é importante, pessoal. A gente não vai falar de religião aqui, nem nada disso, mas eu vou falar um exemplo meu. Por vários momentos, galera, a única coisa que eu tinha para me agarrar era realmente rezar e pedir. E, cara, quantas vezes eu já ajoelhei no banho, sabe? E pedi. E, de fato, sabe? Fica até... Muito bom. Não, mas é real. E eu? Porque quando e tá veio, difícil... sabe? Tipo assim, coisas que você não imaginava. De repente abriu uma porta ali que você... Cara, podia não ser a solução grande do problema, mas era o que você precisava. Era a gota de esperança que você precisava, era o dinheiro que você precisava pra pagar aquela conta, sabe? Realmente, isso aí faz muita diferença. Independente de, como você falou, independente de religião, é importante ter fé, cara. Sim. Né? Acreditar, enfim... A gente acredita em Deus, então é importante. Isso que com certeza faz a diferença. Nossa. Porque o empreendedor, ele lida muito com essa questão solitária das emoções dele. É um desafio. Então, aí, fala aí, irmão. E aí, beleza, né? Foi 2018, aí eu tive esse evento e caiu essa ficha. Eu sei que isso pode parecer óbvio, galera. Tem que aprender a vender de forma automática para público frio, etc. Todo mundo sabe disso, Brasão. Galera, mas
Existem níveis de quando cai a cortina. Uhum. Caiu num nível de eu falar assim, cara, nada mais importa pra eu aprender. É isso que eu preciso. Eu não vou fazer curso de produtividade, vou fazer nada. Não vou perder meu tempo com nada. Eu vou aprender a vender. Marketing e vendas, ponto final. Vou aprender isso. E aí eu comecei a emergir. Cara, é muito engraçado. Nesse evento mesmo eu fiz networking, troquei ideia com o pessoal. E aí eu fui pra casa, né? Aí eu comecei a conciliar, comecei a fazer uns testes com afiliado. Conheci um rapaz lá, muita gente boa, começando a trocar ideia, ele tava vendendo sempre como afiliado. E aí eu lembro que eu fiz uns testes no curso do João Pedro, que hoje tá no Mastermind, né? Tá no nosso grupo. O João Pedro, ele tinha vários cursos e ele tinha um curso que chamava Turbo Milhas. E aí, cara, que legal, tipo assim, ensinando como que você usa milhas aéreas e tal, de uma forma mais inteligente, ou pra economizar, ou pra ganhar um dinheirinho, né, com aquilo. Falei, cara, vou tentar vender isso aqui. Meu amigo, eu não esqueço. É o primeiro produto aí, hein? Estava eu na academia, na Informa. Quem é de Uberlândia vai saber, né? Eu acho que nem existe mais. Lá do bairro Brasil, morava no bairro Brasil. E eu tava malhando lá de boa, nem lembro qual o movimento. De repente eu olho aquela vibradinha. Venda realizada. O quê? Eu tô malhando, meu amigo. É assim, então, a vida de quem vende automático? Trabalhando na praia. Cara, essa eu considero minha primeira venda. Porque as outras, Sim. cara, foi só socar grana e um trabalho manual, entendeu? Igual eu fazia na época do Contrata E, entendeu? Então, tipo assim, o cara me chamou no chat, eu fiquei conversando, não sei o que, não foi nada escalável. Ali eu tava vendo uma venda que agora tinha um formato, tinha um jeitão. E aí, cara, ali começaram. E aí eu sou muito bom com os números, com testes. E aí eu comecei a fazer muito teste. Igual eu expliquei aquela hora. De gastar pouquinho, mas tirar conclusões. Como eu estudei aula de matemática e tal, tem uma lógica boa, eu conseguia tirar conclusões de uma forma mais rápida, lendo os números, né? E aí eu lembro que, cara, tinha vários dias que eu testava uma nova... Por exemplo, quais variações que eu fazia? Ele tinha várias páginas de vendas. Uma hora eu testava a página de vendas completona, gigantesca. Outra hora eu testava a página de vendas menor. Outra hora eu testava a página de vendas que tinha só a headline, que normalmente vem uma promessa ali, o vídeo e o botão. Outra hora eu testava essa mesma página, só que o botão com delay, com atraso, ele só aparecendo na hora que falou a oferta, falou do preço, né? E aí, por exemplo, pré-sell ali, eu testava alguns quiz, testava mandar direto, testava quiz cujo objetivo era o cara só falar sim, 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 entendeu? Tipo assim, você tá procurando uma nova forma de ganhar dinheiro com milhas? Óbvio, os caras clicou no anúncio, claro, né? E aí eu fui testando. E aí eu cheguei, um belo dia, eu notei que um tripé ali que eu juntei, das trocentas variáveis que eu testei, deu muito certo. Meu amigo, meu objetivo era chegar num ponto em que eu chegasse em um padrão, era isso que eu tava procurando, um padrão que os meus dias terminavam mais verde na média do que vermelho. Então, por exemplo, tem 30 dias no mês. Se eu chegasse num padrão onde 22 dias terminavam verde e 8 dias negativo, eu tava de boa. Na questão de escala, Claro, de otimizações sim, e tal. Era isso que eu tava procurando e eu achei. E aí eu vou até contar pra vocês esse tripé. O que eu achei, né? Que deu muito certo lá. O tripé era, primeiro, o estilo de anúncio. O que deu certo? Eu testei várias coisas. Testei feed, testei imagem, testei vídeo, testei tudo. O que deu certo era assim, ó. Vou até mostrar pra vocês. Em 3 etapas, só pra stories do Instagram, né? Deu muito certo, muito certo. O cara começa aqui, mostrando o rosto. Opa, aqui é o fulano de tal, né? E eu quero te mostrar... Minto. Inverti a ordem. Começava primeiro ele mostrando algo tangível. Então, por exemplo, milhas aéreas? Mostra pontos, né? Aí ele começava mostrando pontos. Aí eu pedi pra ele gravar uns vídeos lá e deu muito certo. Ele começava mostrando os pontos e tangibilizava isso. Ó, olha o tanto de pontos que eu tenho de milhas. Isso aqui dá pra eu fazer isso, isso, isso. Aí na sequência virava a tela pra mostrar que é alguém ali. Porque o povo tem muito medo de golpe. Claro. Quando mostra o rosto, passa mais segurança, né? Aí ele falava alguma coisa assim, eu sou fulano de tal, ensino pessoas a XYZ, né? E aí não podia faltar, eu percebi, que tinha que ter o CTA no final. Para saber mais, aprender mais, assistir uma aula inteira sobre isso e aprender como você pode ter milhas aéreas, arrasta para cima. 15 segundos. Era 15 segundos que tinha, rapidão. Pá. Beleza. Esse estilo de anúncio, tá? Isso deu certo em vários projetos. Vários. Depois, ia para um quiz.
Esse quiz era o que eu usava. Nossa, deixa eu lembrar como que era o plugin do WordPress. Graal WP. Era o plugin Graal WP. Umas páginas feias. É só pegar e fazer, gente. Umas páginas feias lá desse Graal WP. Tá dando certo, né? Um botão verde e vermelho, não sei o quê. Aí eram perguntas óbvias. Não vou lembrar quais eram as perguntas, mas eu lembro que a última pergunta, né, das variações que eu fiz, ela dava muito bom quando falava assim. A página, a aula que a gente vai apresentar e tal, não vai ficar disponível muito tempo, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu fazia a pessoa se comprometer. Se você se compromete a assistir a aula até o final, aí ela colocava o sim, e ela dava a palavra dela, né? Aí as outras eram perguntas óbvias. Tipo assim, você quer aprender como ganhar dinheiro com milhas ou economizar pra viajar? Coisa assim. Aí beleza, o cara ia. Então, ó, primeira etapa, aquele tipo de anúncio, em 3 etapas, mostrando resultado, tangibilizando, mostrando o rosto para dar autoridade e arrasta para cima o CTA. Segundo, esse quiz de 4 perguntinhas, onde no final eu falava para o cara se comprometer a ficar até o final. E número 3, ele ia para uma página de vendas. Qual página de vendas? Galera, a que deu muito bom nesse tripé aí, lá em 2018, foi só fundo, eu acho que o fundo, não lembro a cor, mas enfim, era a headline com a promessa, o vídeo e mais nada. E aí chegava na hora da oferta, o botão aparecia. Por que Brasão, mas já ter o botão não é melhor? Porque muita gente vaza durante o vídeo. Galera, o que acontece? O que eu fui entender só depois? Lembra que o meu tráfego que deu certo aí foi Stories no Instagram? E aí, esse cara tava no mobile. Ele chegava na minha página de vendas, e aí ele não conseguia abrir uma nova aba, igual no computador. Aí ele via um botão e ainda não falava o preço. O que esse cara fazia? Ele não prestava atenção no vídeo, ele clicava. Só que ele estava pronto já. O vídeo de vendas já tinha feito o que tinha que fazer, de conscientizar o cara? Não. Então, não podia ter aquele botão o tempo todo. Eu percebi isso. E aí, o vídeo fazia o que tinha que fazer, chegava na oferta, fazia ancoragem, ia diminuindo a tanto. Aí aparecia o botão. Meu amigo, quando eu fiz esse tripé, depois dessa primeira venda aí, 6 semanas depois eu já tinha vendido meus primeiros 6 dígitos. Cara, não sei como que eu fazia com cartão. Era uma loucura. Pedia cartão emprestado. Não. Coisa de louco. Mas aí deu uma escalada boa, sabe? Foi nessa experiência que teve o lance lá da Monetize, não? Não, foi bem depois. Isso aí foi 2018, né? Aí é isso, cara. Aí depois eu comecei a fazer muitas coproduções e tal. Esse da Monetize aí foi coprodução também. Aí foi 2021, a gente fez um lançamento lá, bateu o recorde de número de vendas por minuto. Aí eu criei o meu mastermind Cara, eu lembro que era aniversário do... Olha que engraçado, né? O Vinícius, que é o tio, né? Que é da minha equipe, ele tá aqui. E aí ele veio com a gente. Era aniversário dele, tava na pandemia, não tinha pra onde sair, né? Então era 2020. Sim. E aí, o povo sempre me pedia curso e tal, e eu tinha preguiça. Até meio que com trauma da época da Sem Código. Eu não falei pra vocês porque que eu parei de vender, né? Cara, eu queria morrer. Tipo assim, eram 10 módulos. O cara tava no módulo 2, me mandava um e-mail do tipo assim, Brasão, show de bola, tô gostando, mas deixa eu te falar, ainda não tô conseguindo construir, tô criando um clone do Instagram. Não tô conseguindo, me ajuda aqui e tal. Meu amigo, você tá no módulo 2. Você quer me matar, né? Não tem condições. O suporte é desafiador. Mas não adianta, tem que ter, né? Não, aí tipo, eu fui desanimando com isso. E aí o de afiliado deu certo, eu falei, mano, focar aqui. Pô, gente, ainda mais com o afiliado já bateu 6 dígitos em pouco tempo assim. E aí depois eu até coloquei esse curso no YouTube. Tá completo lá, 25 horas, galera. Eu demorei 6 meses. Tá disponível. Só que o povo não dá valor quando tá disponível, né? Tá inteiro lá. Só toma cuidado quando você for no YouTube, que é o seguinte, são 10 módulos, né? Lá ficou meio bagunçado os títulos. É porque era assim, você fazia os 8 primeiros, né? E depois tinha os 2 outros que eram avançados, que era de aplicativo. Eu devia ter colocado lá módulo 9 e 10, mas tá módulo 1 aplicativo, módulo 2 aplicativo. Mas sabe que é o 9 e o 10. Não faz na ordem errada, senão você vai bugar, tá? Mas, cara, aproveita isso lá. Aí eu criei em 2020, né? No aniversário do tio, que é setembro. Então faz quase 2 anos. Sim. Né? Um belo dia ele falou assim, já tava, né? Tava naquele nível. Comemorando o aniversário, só eu e ele lá e tal. Tava na pandemia, não podia sair de casa, aí a gente tava tomando cerveja. Aí falou, Brasão, abre os stories aí e promete pra galera que você vai soltar algum curso seu. Aí eu, aí ele me convenceu. Aí foi eu. Galera, é o seguinte, o tio me convenceu,
e eu dou minha palavra, não volto atrás. Eles me pediam muito tempo, né? Porque eu postava conteúdo já, Sim, só que sim. eu tava com preguiça de gravar curso, tava indo bem, né? Não precisava. E aí ele me convenceu, né? Mas sempre com coprodução E a filiação com produção, Que peguei muita massa, coprodução. que massa. Uhum. Aí, chegou nesse outubro de 2020, setembro de 2020, aí eu prometi isso, né? Aí eu comecei a gravar meu curso lá do lançamento, abri Close Friends, fui juntando umas coisinhas. Aí, eu não vou saber a data, mas eu acho que foi em outubro. Eu acho que foi lá pra segunda semana de outubro, né? Então demorei mais de um mês aí preparando esse material e tal. Eu lancei o Combo do Brasão. Não era o Master, né? Era o Combo do Brasão. Foi aí que começou o livro o livro da gringa, não? Porque eu te conheci pelo livro da... Eu não te falei, né? Mas foi pelo livro da gringa. Porque eu fui começar a pesquisar Russell Branson, a galera lá de fora. Eu falei, mano, tudo em inglês. Eu falei, caraca, mano, mas não tenho tanta proficiência assim. Eu falei, mano, eu tenho que ver alguma coisa já pronta assim pra me facilitar. Eu achei teus vídeos. Basta. Aí eu falei, mano, tem um cara aqui me falando tudo que tá no livro, então... Boa. Eu acho... Tem que olhar a data da primeira live, né? Inclusive, olha que coincidência, né? A minha live 52 de quintas-feiras vai acontecer nessa quinta agora. Olha só, entendeu? que massa. Mas não foi assim, as 10 primeiras... Eu enrolava. Aí depois chegou, acho que foi na 11ª, eu prometi que ia ser semanal, entendeu? Então, tipo assim, vai completar 52 semanas, um ano de lives na quinta, mas não seguido. Sequencial. Eu não lembro quando que foi a primeira, mas eu acho que foi depois, um pouquinho. Aí, eu abri o Combo do Brasão. Olha que louco, né? E aí, esse Combo do Brasão, eu falei assim, cara, vocês querem? Ok, vocês ficam assistindo? Beleza. Mas eu vou abrir num dia da semana, 1 da manhã e por 15 minutos. Quem quiser que entre. Por isso que o grupo ficou tão bom. Que massa, cara. 1 da manhã, 15 minutos. Aí veio a galera, não lembro quantos entraram logo de cara. E entrou só quem queria muito. E aí no dia seguinte que eu prometi, falei assim, galera, lembra que eu falei pra vocês não perderem a oportunidade, que eu sempre entrego mais do que prometido? Eu vou dar também um grupo do WhatsApp pra networking nosso, ali pra gente trocar ideia. E vai entrar uma galera pesada aí de 7 dígitos, sabe? Tipo assim, aí entrou 70% do grupo já tinha vendido 7 dígitos, saca? E aí, velho, o grupo ficou muito bom. Porque entrou a nata do nata. Sabe? Por causa disso. Eu tinha não entrou gente que tava mais ou menos querendo. Sim, eu tinha essa curiosidade. Falei, cara, porque depois que eu entrei no grupo, pra vocês que não sabem, o Brasão tem um grupo de network com os maiores players do Brasil do mercado digital. Então tá aqui uma recomendação, eu tô lá dentro. E, cara, é realmente conteúdo de primeira. E vou sendo bem honesto, é o mastermind que eu vou estar sempre renovando. Porque, cara, é de verdade. Não tô aqui pra agradar ele. Porque é real, ele entrega conteúdo de fato. Então, e a gente tá num network ali que todo mundo cresce. Então, falei, cara, que massa isso aqui. Só a galera top do mercado. Como que ele conseguiu fazer isso? Eu tinha essa curiosidade. O Caio Rodrigo, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, Brasão, você é um dos únicos caras que poderia fazer isso, reunir tanta gente boa no mesmo lugar, e eu vou te explicar o porquê. Aí o Caio Rodrigo, sabe, que fala de branding e tal. Ele fala assim, por causa do seu jeitão aí de humor de tiozão, ele fala que eu tenho o arquétipo do bobo da corte, não sei o quê. E ele fala, você não tenta ser o gostosão do grupo. É verdade. Você tenta exaltar as pessoas foda que você coloca lá, que tem resultados até maiores que o seu. Cara, é verdade. Quando em outros masterminds o cara que é o dono quer ser... Ele é o principal. O principal. Eu não quero. Eu quero ser o cara, o líder que organiza pra coisa acontecer. O Caião definiu bem isso. Não, e é verdade, Acho que faz muito sentido. Faz sentido mesmo, é verdade. E aí o pessoal não se sente confrontado ali, porque quando os caras têm uns resultados muito altos, galera de 8, 9 dígitos, tem um ego muito grande, sabe? É natural. É natural acontecer. Igual o jogador de futebol, né? Quando estoura. E faz parte, né? E aí, no Triço lá, aí eu acho que deu bem certo. Aí foi. Aí eu abri esse master, né? E aí foi crescendo, cara. E, tipo, aí agora eu tô numa transição legal de... Cara, tem muitas coisas... Você tem uns momentos como empreendedor, né? O que eu percebi? Muitas coisas que eu fazia antes era enxugar gelo. Como assim? Dava aquele dinheiro, mas eu nunca ia conseguir vender aquela empresa. Eu nunca ia conseguir, sabe, ter um negócio em que eu poderia aposentar se eu quisesse, embora eu acho que isso vai ser muito difícil eu querer. Entendeu? Eu não estava criando negócios. E isso fica um recado pro pessoal do nosso mercado. A maioria do nosso mercado que tem grandes resultados são excelentes vendedores pontuais. Mas se essa pessoa entrou em coma por uma semana aí, ó, não vai morrer não, entrou...
cara, a empresa para. Entendeu? verdade. Ela não tem uma recorrência, não tem um negócio que funciona sem ela, Uhum. sabe? E aí eu tô nessa transição agora bem legal. Então, por exemplo, agora a gente tem a Makefunnels, né? Uhum. Que é baseada no minha grande referência, que é o Russell Brunson, da ClickFunnels, né? Então, tem a ClickFunnels lá nos Estados Unidos e tal, que o preço é inviável no Brasil. Eu e o Filipão, meu sócio, mano, a gente precisa disso aqui no Brasil, Uhum. sabe? Funis mudam tudo, Claro. entendeu? Então, vamos trazer essa Eu fui aprender tecnologia mais pra cá. funil contigo. Olha que legal. E aí eu tenho uma dica pra vocês, pessoal. Aproveitem. A gente tá vendo que os custos de anúncio tá sempre aumentando. Vai continuar. Ponto final. 2018 era um preço, hoje é outro. Enfim, vai continuar sendo assim. Aproveita agora que ainda está barato. Acredite, ainda está barato para criar sua autoridade, seu nome. Então vocês acham que é só porque eu gosto de toda quinta-feira tá dando live 20 horas? Tem quinta-feira que é jogo de São Paulo, cara. E eu não tô assistindo, entendeu? Então é uma loucura. Não, cara, é uma criação de autoridade, de o pensar a nome. longo É o prazo. branding Sim. ali pessoal também. Cara, isso é muito real, assim, ó. São fases, como o Brasão mesmo falou. Eu, por exemplo, eu tinha um negócio que não tinha margem, tinha recorrência, mas não tinha escala. Ah, não, difícil demais. Então era difícil. Aí eu falei, opa, tem que mudar. Aí eu achei um negócio que tinha margem e escala, mas não tinha recorrência. Eu falei, mano, eu preciso de um negócio. Aí agora a gente achou que tem margem, escala e recorrência, que inclusive é um novo negócio. Porque, cara, mas são fases. De repente o cara vai ter que passar, pelo menos até para levantar a grana, vai ter que passar, de repente, prestando serviço, sendo gestor de tráfego, levanta um dinheiro, cara. Né? Depois você começa a vender, e aí tu vai começar a ter um resultado legal, faz um caixa. Sabe que um aprendizado, assim, muito legal, que, cara, ganhou dinheiro, faz caixa, cara. Faz caixa, porque o teu negócio não vai vender. Não vai ser assim pra sempre. Não vai ser, cara. Isso vai passar. Então, eu não tinha essa mentalidade, entendeu? Então, assim, tá ouvindo de alguém que errou, entendeu? E tá aqui pra... Como tantos no mercado tem. Mas foi um aprendizado. Então, faz caixa. E aí você vai conseguir ter tranquilidade para empreender e para buscar outro negócio que tenha margem, escala e recorrência. E aí é o melhor caminho, né? Negócio com equity, lá na frente, vender pela boa grana aí é o sonho de todo empreendedor. Exatamente. Né? Aí Ou abrir agora, um IPO. Nossa última empresa começou a rodar uns, 5, 6 meses, não vou lembrar. Mas ela é de telemedicina com médicos. Então a gente já tá com 3 médicos na equipe. A gente vende consultas e aí esse pessoal vai lá, é na área de saúde sexual, né? E aí eles tem essa consulta online e aí se existe tratamento, a gente fornece tratamento, já tem os laboratórios parceiros, a gente envia medicação, enfim. Que legal. E aí é outro jogo, porque, cara, jogo de medicina, de médico, entendeu? Um negócio que realmente... Legislação, jogo de equity, é outro jogo do que você vender e-book, entendeu? Sim. Com certeza. Tá. Agora, Brasão, me fala assim, cara, você que passou todas as trajetórias aí e está construindo agora esse negócio com mais longo prazo, qual que você acha, assim, foi as 3 principais habilidades como empreendedor digital? Que porra, tu errou muito e tal, mas qual que você acha as 3 principais para o cara poder não errar a mesma coisa que de repente a gente errou, para ele desenvolver a carreira dele? Beleza. Ó, primeira... É a palavra bonita, mas é fato, gente. Resiliência. Quem que fala 7 negócios, dá errado tudo, pra depois continuar, sabe? Mas é ser teimoso. Então vamos mudar a palavra. Vamos colocar teimoso, né? Mas é você confiar no seu taco, sabe? Você ter aquela fé cega, porque tem hora que ela é cega. Ninguém mais acredita. Mano, ninguém. Ainda mais quando tá Mesmo dando as pessoas errado, que te amam muito, sabe? Elas te amam tanto que elas... Cara, para com isso aí. Foga. Elas estão preocupadas com você, né? Não estão contra você. Mas essa primeira, teimosia aí, essa resiliência. Cara, a segunda é a questão de estudos. Eu não paro de estudar. Eu dei aula há muito tempo e eu vi a educação mudar a vida de muita gente. Muita gente. Gente que, tipo assim, veio de famílias muito humildes, que ninguém nunca foi pra faculdade. Eu vi essa pessoa se esforçando, ralando. Ela tinha suas dificuldades ali e tal. Trampava, ajudava pai, etc. Mas com estudo, conseguindo ir, sabe? E dentro desse ponto aí, só para contribuir, pegando esse gancho, eu vejo a galera errando no mercado seguinte. Cara, tudo bem que o cara, quando tá iniciante, ele precisa ter um overview geral de tudo para ele ter direção. Mas aí eu vejo o cara saindo de um, indo pro outro, indo pro outro. Irmão, eu não aplica. E eu entendi que o jogo, você falou que é eu estudar, e eu estudo muito, mas eu estudo hoje mais aplicado, focado. Sim. Então, assim, não adianta ficar estudando de tudo, irmão.
estuda focado, né? Aplicado. Comprou um curso, aplica o que você comprou. Senão você já vai pro segundo, pro terceiro, pra querer qual é o pulo do gato. Não tem pulo do gato. É obesidade mental que a gente chama, né? Então, é uma recomendação aí. Sugiro. E a terceira, eu não sei qual seria a melhor palavra pra ela. Tem um amigo meu que usa o termo, o Henrique, né? Ele usa o termo se viramento. Cara, é isso, entendeu? Lembra aquilo que eu falei quando falimos lá o contrato aí, fechamos, né? Que eu falei que eu nunca mais ia depender de ninguém externo, não exteriorizar o problema. Agora é comigo. Deu bom sou eu, deu ruim sou eu, entendeu? Quando você atinge isso, cara, é libertador. Não tem mais desculpinha. Deu ruim? Parabéns, você errou. Entendeu? E aí você se vira, sabe? Sem exteriorizar esse problema. Assume a responsabilidade, sabe? Então, essas 3 coisas aí você precisa ter. Acho que a gente já tá quase encerrando, né? Indo pro fim. Deixa eu dar uma mensagem final aqui pro pessoal. Não, antes de você dar a mensagem final, eu queria que você falasse hoje o cara que quer aprender com o Fernando Brazão, qual é a esteira aí, como que ele fala aí um pouco pra gente. Show. Ó, pessoal, o que eu mais indico pra vocês é começarem, e funciona o meu funil, nos livros da gringa, né? Joga no YouTube aí, por exemplo, fernandobrazão.com Secrets. Melhor livro que eu já li nessa área, entendeu? Só que não tem em português. Aí eu fui e fiz minha análise nele. Em uma live lá de 2 horas, tudo que eu entendi nele eu expliquei, entendeu? Me conheceu assim, né? Sim. Expert Secrets, fiz do Traffic Secrets também, Copywriting Secrets, fiz do Scientific Advertising, do Claude Hopkins, fiz do The Ultimate Sales Letter, fiz do Alex Hormozi agora, o 100 Million Offers. Vou fazer... fiz do Cash Advertising também. Vou fazer agora o do Sell Like Crazy, do Sabre Sub. Então, enfim, comece por eles, que lá você vai ser convertido, pode ter certeza. Cara, não tem. Você colocou resultado pra pessoa, ela vira cliente sorrindo, recorrente, olha aqui. Tem alguma dúvida que ele vai renovar, vai continuar? Gente, o cara entrou ali, cresceu mais, fez um puta network, cara, ele vai renovar. Então, o melhor caminho pra você me conhecer, vai lá, me segue no Instagram, né, @Fernando Brazão. Sim, vai ter aqui na descrição do canal. Boa. E vai assistir as lives da gringa. Que aí, cara, é uma coisa até, uma estratégia legal de vocês pensarem, né? Existem 2 tipos de conteúdo no meu ponto de vista, né, de vídeos. Você tem os curtinhos, TikTok, Reels, Shorts, são ótimos para a pessoa te conhecer. Você chama a atenção dela, mas eles não convertem, né? Depende da cópia agressiva, né? Se mostrar que você emagreceu 700 quilos ali e tal, tá vendendo na Bi, provavelmente vai vender. Mas no geral, não. Mas o que eu faço? Por exemplo, agora eu criei o meu canal de cortes, né? Eu pego as lives e uma pessoa da equipe corta elas e coloca um vídeo por dia. O que é o intuito? O intuito não é ele bombar e tal. Não. É o cara assistir e aí no final fala assim, gostou desse trecho? Esse é o trecho de uma live. Quer assistir ela completa? Vai na descrição. Aí o cara vai pro longo. E o meu longo converte qualquer produto, né? Então, por exemplo, meu Master, quando você está assistindo aquilo, custa 18k ao ano, 18 mil, né? Muitas pessoas vêm desse conteúdo longo meu, que eu tô indo pra live 52, entendeu? São 2 horas de conteúdo. Então, é um tempo suficiente para aquecer e conscientizar a pessoa e ela confiar em mim. E aí ela vai procurar o serviço que ela, consultoria minha, alguma coisa assim, que é mais puxada, mas ela tá pronta, entendeu? Então, use essa estratégia também. Muito bom, muito bom. Aí tu falou que ia dar uma mensagem. É o seguinte, pessoal, eu dei aula por muito tempo, eu dava aula pro pessoal de ensino médio, né? E aí tinha uns alunos do 3º ano que acontecia um fato que era recorrente, cara. Todo meio de ano, virou mania eles prestarem vestibular já valendo, né? Pra entrar na justiça depois se passar e tal. E aí o que acontecia? Alguns passavam, a maioria não. E aí chegava o dia de sair o resultado de quem passou e quem não passou. Meu amigo, que energia ruim quando você entrava na sala nesse dia. Porque quem passou não tava lá. Os caras estavam comemorando, tava não sei o quê. Era poucos que iam. A maioria não tinha passado. Tava assim, bad, tava triste, porque o amigo passou. E aí isso é tenso. Quando uma pessoa desconhecida passa e você não, ok. Um amigão seu vai pra faculdade e você não. Essa pessoa dava uma baqueada. E aí eu falava o que eu vou falar pra vocês, que eu acho muito importante. Vou te fazer uma pergunta, você pode chutar, você não tem A ou B, você não tem responsabilidade nenhuma de saber porque você não estava na área, né? Mas vou fazer pra vocês também. E aí eu vou concluir. Quem vocês acham que normalmente passa em primeiro lugar absoluto em um vestibular? Letra A. Quem estava no 3º ano foi direto.
Letra B, quem estava no cursinho. O que você chuta? Quem estava no cursinho. O que vocês chutam aí? Responde pra mim. Não tô ouvindo. Coloca aí na descrição. Coloca no comentário. Galera, eu não tenho os números disso, mas eu tenho experiência, né? Porque eu tava no meio. A gente notava que realmente a maioria das vezes era quem tava no cursinho. E isso tira uma conclusão muito importante pra gente, que é o seguinte. Todas as pessoas que estão no cursinho, de 6 em 6 meses, ela tá tentando alguma coisa. Essa pessoa que passou em primeiro lugar, que humilhou aí, sobrou nota, uns 5 meses atrás, ela falhou em tudo. Ela não passou em nada que ela tentou, que ela queria. 5 meses, mais ou menos. Um semestre. E aí, em 5 meses, essa pessoa pega, organiza a vida dela, organiza os estudos, desbalanceia a sua vida por um momento, rala e sai de um nível de reprovado em tudo para humilhar, para sobrar nota. E essas histórias não são raras, elas acontecem sempre, em todas as faculdades. Sempre, todo semestre. Tem dezenas de vezes acontecendo isso. E eu vi acontecer isso. Gente que nesses vestibulares do meio do ano não passava, começava a estudar, organizado, focava, 5 meses depois passava em primeiro lugar naquele curso. Eu lembro de uma aluna minha, de engenharia civil, desse jeito. Ela não passou, ficou mal pra caramba, mudou o foco. Estudou muito, passou em primeiro lugar. Muito engenharia civil lá na faculdade que ela queria. Então fica essa dica. Em poucos meses, com foco, você sai de um nível de reprovado em tudo que você está tentando aí, para um nível de humilhar, escolher o que você quer na sua vida, tá? Ter a vida que você sempre quis. Foca. Quando falaram que você está trabalhando demais ou estudando demais, lembra dessa mensagem. Desbalanceia um pouquinho. É isso. Muito bom. E a gente tá chegando aqui no fim. Quero te agradecer, irmão, aí pela contribuição, tá? Muito bom aí todo o conteúdo. E deixa seu like, deixa seu comentário aqui, que a gente vai estar respondendo. E fique ligado na próxima, que vai vir aí bastante gente braba aí para contribuir aqui com você. Então, um grande abraço. Se você quiser. Obrigado, irmão. Valeu demais, pessoal. Valeu, obrigado, viu? E me segue lá no Instagram pra gente bater um papo. @Fernando Brazão. Vai ter aqui na descrição do canal as redes sociais do Brazão. Então segue ele lá e vamos com tudo. Abraço, valeu. Tchau.